bem-vindas e bem-vindos à disciplina de matemática na escola. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como vai ser a dinâmica dessa disciplina, né? Assim, que é bem diferente, não é uma disciplina de conteúdo matemático, é bem diferente das outras. E eu vou só, acho que a gente vai terminar mais cedo, eu vou só contar para vocês quais são os objetivos, como estou dizendo, 10 objetivos e como será a dinâmica das aulas, tá? O que a gente vai fazer aqui, beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então, basicamente, como vocês estão vendo aí, a ideia dessa disciplina, essa é uma disciplina, como vocês sabem, como vocês devem saber, no currículo de vocês têm disciplinas que são, vou dizer assim, de conteúdo matemático, né? Assim, são disciplinas tipo cálculo, álgebra linear, etc., que são disciplinas mais de matemática. Vocês têm disciplinas que são de educação, né, de pedagogia, que são psicologia, didática, etc. E vocês têm também um conjunto de disciplinas que são de educação matemática, que são específicas, são de educação, mas não são de educação genérica, são de educação especificamente voltada para o ensino de matemática. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém que não é da licenciatura em matemática? Beleza. E essa aqui é uma delas, certo? A lista de presença, onde é que não passou ainda? Passou já aí? E essa disciplina está nesse conjunto de disciplinas que são, digamos assim, de educação matemática, beleza? Essa estrutura curricular, só para situar um pouco mais essa disciplina de forma mais geral no currículo, essa estrutura curricular, do jeito que eu estou descrevendo, ela é relativamente recente, né, na história dos cursos de licenciatura no Brasil. Relativamente recente, eu quero dizer, ela, assim, mais ou menos a partir da década de 90, em alguns cursos, e outros não. Mas antes disso, não sei se já ouviram falar o termo currículo 3+1. Alguém já ouviu falar nisso? Tá. Então, antes disso, como é que eram os cursos de licenciatura de qualquer área, não só de matemática? Vocês faziam, as pessoas faziam, né? 3 anos só de disciplinas daquele conteúdo, né? Por exemplo, no nosso caso, só de matemática, depois o ano final só de pedagogia, beleza? Então a licenciatura basicamente era um bacharelado e você fazia uma complementação pedagógica, curricularmente, por isso chamava 3+1. E além disso, só tinha as mesmas disciplinas do bacharelado, mais essas disciplinas pedagógicas genéricas, né? Que eram assim, que são disciplinas pedagógicas, mas para todas as licenciaturas, né? Psicologia, didática, sociologia da educação, etc. E não existiam disciplinas de ensino né? Do ensino daquela matéria especificamente. Beleza, pessoal? Então, isso começou, sobretudo, a partir da década final da década de 80 e da década de 90. Beleza? Então, agora, eu estou falando isso porque sei que muita gente aqui está no primeiro ano, né? Assim. Então, agora a gente tem esse conjunto de disciplinas, que são disciplinas que vão falar especificamente de ensino de matemática, certo? Na verdade, eu acho que essa separação entre matemática e ensino de matemática, ela não deveria nem existir nas outras disciplinas de conteúdo, né? Tipo cálculo, etc. Né? Assim, quando eu dou aula de algumas disciplinas disso, eu tento misturar a discussão sobre matemática e sobre o ensino de matemática, como foi a introdução ao cálculo. Mas na maioria dos casos não é assim, beleza? Mas enfim, nesse conjunto de disciplinas,
vocês vão discutir ensino de matemática. E na ordem curricular que seria ideal, depois dessa aqui, vocês vão ter as disciplinas chamadas fundamentos fundamentos de geometria, etc. Alguém já fez uma disciplina de fundamentos aqui? Tá, só você. O resto, todo mundo aqui é de 2025, não? Sim. Todo mundo aqui entrou em 2025, a não ser ele, Yuri. Fala. Foi semana passada. Não, 2025. Isso. Tá, então beleza, vocês não fizeram. Então é importante falar isso para vocês entenderem. Nessas disciplinas que se chamam fundamentos, e que na verdade elas vão mudar de nome, mas enfim, atualmente elas se chamam fundamentos. Hã? Vão. Tá gravando aí? Acho que tá. Tá vermelho? Tá. Tem que estar escrito vermelho. Vamos passar a chamar matemática para o ensino, né? Assim. A gente está em processo de mudança curricular. Na verdade, a mudança curricular está congelada porque mudou a legislação, né? Assim, mas já foi aprovado aqui no estudo de matemática. Essas disciplinas vão passar a chamar matemática para o ensino. Acho que é problema nenhum. Mas o professor falou no 3 mais 1. Quem fazia bacharelado terminava em 3 anos ou o bacharelado tem mais matérias de matemática? Terminava em 3 anos. Terminava em 3 anos? A licenciatura era um adicional ao bacharelado. O bacharelado era um curso mais curto. Os cursos. Só podia escolher se ela fazia esse mais um ano. Isso, exatamente. Quem queria ser professor fazia esse mais um. Entendeu? Mas na verdade pouca gente fazia bacharelado. Porque bacharelado é uma carreira que vai formar a pessoa para ser pesquisador, né? E tinha pouca, assim, até a década de 50, por exemplo, tinha pouca tradição de pessoas. Mas depois da década de 60 e 70 começou a ter mais pessoas que faziam bacharelado. Mas era assim, beleza? Tá gravando não? Não tá gravando. Não tá mesmo não. Não, tá sim. Vai ter que gravar? Ah, tá. Acho que é importante vocês conhecerem um pouco a história dos cursos de licenciatura. Eu estou falando, podem perguntar à vontade, tá? Eu estou falando tudo isso para situar essa disciplina nesse panorama, beleza? Então, a partir dos próximos semestres, vocês vão ter essas disciplinas que são ensino de um determinado conteúdo, tá? Que são para vocês discutirem formas, metodologias para ensinar determinadas coisas. Então atualmente no currículo atual de vocês tem fundamento de geometria, não nessa ordem, fundamento de números, como é que é, de aritmética, Fundamento de funções de conjuntos, fundamento de funções de conjuntos, de aritmética, fundamento de geometria. só. Professor, eu vi que assim, nesse período, lá no ciclo, estava com fundamentos de álgebra, só que no noturno estava escrito como números inteiros. Não, números inteiros é equivalente a algo. Fundamento de aritmética. Estava diferente. Você pergunta, o do noturno vai mudar ou foi só para integral? Não, aí tem outra questão, né? Na verdade, é porque as matérias, esse fundamento de álgebra já é outro, não é esse que eu estou falando. O fundamento de álgebra é a álgebra 1 que mudou de nome. Esses nomes são um pouco confusos, assim. Mas na verdade é o seguinte, eu acho que é importante vocês entenderem isso tudo, que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, quando a licenciatura noturna foi criada, em 93, ela tinha um currículo diferente da licenciatura diurna, né, assim. Só que logo depois da criação da licenciatura noturna, a Pró-Reitoria mandou mudar isso, porque pela regimento da UFRJ, você não pode ter 2 currículos diferentes que oferecem o mesmo diploma. Então tem que ser um currículo só.
Então, o currículo oficial do curso de licenciatura é o do noturno. Essa disciplina do diurno é a mesma disciplina com outro nome, que é feita uma equivalência, entendeu? Então, na verdade, a disciplina oficial é números inteiros, né, que chamam de noite. E de dia é uma equivalência, beleza? Enfim, mas esses fundamentos que o Yuri falou, como é que é? Fundamentos de funções em conjuntos. E a aritmética é algo, né? Isso. Enfim. Essas 3 disciplinas são disciplinas que vocês vão aprender, como eu disse, metodologias de ensino daquele conteúdo. Depois tem outras também, tem informática aplicada ao ensino, né? Laboratório. Tem laboratório, que é uma disciplina que vocês vão aprender a trabalhar com materiais concretos, né? Que vocês vão fazer coisas. Enfim, tem um conjunto de disciplinas que são sobre ensino de matemática, beleza? E essa aqui, matemática na escola, é a primeira delas. Quer dizer, na verdade, nem todos vocês fizeram antes das outras. O ideal é que ela seja. Fiz igual a Maria aqui no segundo período. Você fez comigo ou não? Não, fiz com a Caroline Lima. Você fez. Só não lembro quando. Então, essa disciplina é a primeira disciplina do grupo de disciplinas de educação matemática no currículo, beleza? E essa disciplina, ela não é centrada em nenhum conteúdo, tranquilo? O objetivo dessa disciplina é, falando como está escrito aí, isso aqui está bem resumido, mas o objetivo dessa disciplina é desconstruir imagens idealizadas de aluno e de escola, beleza? O que eu quero dizer com isso? Existe uma visão de educação matemática, né, de ensino de matemática, que é assim, a gente aprender a ser professor ou aprender a ensinar matemática seria descobrir a melhor forma de ensinar as coisas, beleza, pessoal? Então, tipo assim, como se a gente fosse aprender uma forma de como eu vou ensinar frações, por exemplo, ou como eu vou ensinar área, ou como eu vou ensinar funções que funcionaria em qualquer lugar, em qualquer contexto, beleza? Certo? Às vezes a gente tem essa visão. Então, essa é uma visão sobre educação ou sobre ensino centrada no conteúdo, beleza? Certo? Mas vocês acham que isso faz sentido? Vocês acham que existe a melhor forma de ensinar alguma coisa? Alguém quer falar? Fala. Acho que não. Por quê? Cada um tem um jeito diferente de entender as coisas, né? Perfeito. Cada um tem um jeito diferente de entender as coisas. Então a ideia é bem essa, né? Cada um tem um jeito diferente de entender as coisas e em cada contexto social esses pontos também influenciam a aprendizagem, né? Formas de ensinar que fazem sentido em um contexto não fazem sentido no outro. Beleza, pessoal? Então, o objetivo dessa disciplina aqui, como eu falei antes, é desconstruir uma imagem idealizada de aluno. Às vezes a gente fala coisas tipo assim, a educação básica, ou a gente fala frases assim, a escola, você já deve ter ouvido falar, a escola pública é fraca, né? Coisas assim, não é isso? Todo mundo já ouviu alguma coisa assim. Mas o que acontece? Não existe uma só escola pública, não existe uma só educação básica, beleza? Certo? Então quando a gente fala a escola, é muito problemático essa fala, né? Quando a gente fala a escola, a gente está falando de que escola? As escolas, os contextos escolares são muito diferentes entre si, beleza? Tranquilo? E se a gente, essa disciplina ela foi criada pelo seguinte, se a gente não discutir essas questões, que ensinar matemática, como está escrito aí, nesse slide, ensinar matemática pode ser muito diferente dependendo do lugar onde você está ensinando, das pessoas, dos alunos com quem você está
para quem você está ensinando, se a gente não faz essa discussão explicitamente, a gente forma uma ideia idealizada de aluno, né? Assim, uma ideia que não existe na verdade. E ao formar essa ideia, a gente acaba, como se fosse assim, elegendo uma forma privilegiada de aprender e desconsiderando as outras. Está fazendo sentido isso? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Sim. Professor, até quando a gente está fazendo outro curso, estou fazendo enfermagem também, e lá a gente, no período passado, eu aprendi sobre determinantes sociais, que é exatamente o que o senhor está falando mesmo. E a gente estava falando sobre até como as UBS, que é as Unidades Básicas de Saúde, funcionam. Que uma UBS, ela é pensada, planejada, baseada em todo o contexto que aquele povo vive. Ou seja, geralmente quando você vai em uma UBS na comunidade, é muito comum você ter muitos serviços relacionados à gravidez. Sim. Devido ao que? Os grandes índices de gravidez precoce durante a adolescência, principalmente nas comunidades, que é um fato, é uma coisa inevitável. E os determinantes sociais, eles demarcam tudo que a gente aprende. Sim. Eu conversei hoje lá no trabalho que eu estou fazendo sobre como isso é importante e que como você não gritar para um aluno que ele é burro, ainda assim você consegue encaixar ele numa caixa de que ele vai se sentir burro mesmo que você não grite. Exato. Se você não permite a individualidade do aluno, principalmente na fase inicial, quando ele é mais novo, você proíbe ele de agir da maneira que ele agiria de forma normal. Sim. Então você o chama de burro. Você o chama indiretamente, o jeito que ele pensa, o jeito que ele faz as coisas de alguém burro. Mesmo sem dizer. A gente estava comentando sobre a professora, que tem um aluno que ele tem necessidades especiais e ele precisa de um acompanhamento. Mas ele é um aluno que realmente tenta, e ele tem uma paralisia cerebral, só que ele está muito preso no livro. Tipo assim, ele não consegue fazer nada sem ser o livro. Por quê? Porque a professora grita o tempo inteiro com ele, que ele não grita que ele é burro, mas ela sempre vai gritando com ele que ele tem que fazer aquele livro para ser inteligente. Ou seja, indiretamente ela chama ele de burro, mesmo que ela não perceba. Porque ela o quê? Não está analisando todos os determinantes sociais que aquele aluno carrega antes de chegar na sala de aula dela. E isso é muito importante para trabalhar na sala de aula. Exatamente. Então, o que são determinantes sociais que a Brayana está falando? Assim, raça, gênero, classe social, território, procedência, território onde a pessoa mora, origem, que é onde a família da pessoa vem, identidade de gênero, orientação sexual, se a pessoa é trans ou cis, se é gay ou hétero, todas essas coisas são determinantes sociais, né? Assim, que são mais ou menos presentes em determinados contextos. Deficiência física, deficiência, né? Pessoas com deficiência. Então, o que acontece? A pergunta que a gente vai fazer nessa disciplina para que escola eu estou me formando para trabalhar como professor? E para que aluno eu estou me formando para trabalhar como professor ou professor? E a resposta não é para um aluno só. Você pode ter escolas que são mais situadas em determinados contextos e podem ter escolas que são atravessadas por diferentes contextos, né? Por exemplo, a gente pode ter uma escola que é dentro de uma favela, ou uma escola que é dentro de uma comunidade quilombola, ou uma sala que você tem alunos incluídos com diversos tipos de deficiência. Então pode ter um aluno Down, um aluno autista, dentro da mesma sala, né? Assim. Então, essa disciplina tem esse objetivo específico, a gente pensar sobre isso, né? Assim. E isso que a Brayana falou é importante porque ela faz graduação em enfermagem também, né? Não sei como ela consegue essas graduações, mas enfim. Em outras áreas, isso é muito mais discutido do que em matemática, beleza? Eu sei também que o meu companheiro é da área de saúde pública, é professor da UF, e na área de saúde pública tem muita discussão, que é o que a Adriana falou, que é do médico de família, né? Que é um médico que é uma ideia de medicina social, né? Não é só uma medicina biológica. Então, muitas questões de saúde têm a ver com o ambiente onde a pessoa mora, e não com uma coisa assim, biológica da pessoa, né? Assim. Mas em educação matemática,
pelo menos nos cursos de licenciatura, a discussão correspondente a essa é muito menos feita, né? Assim. E é isso que eu estou falando. Se a gente não faz essa discussão explicitamente, eu acho que a gente forma uma ideia de um aluno em uma escola idealizada. Beleza? Certo? Então é a gente pensar o seguinte: o que eu quero dizer essa escola idealizada? É uma escola onde os alunos são todos de classe média, todos têm uma estrutura familiar, que não tem nenhuma outra questão que vai influenciar na aprendizagem daquele aluno. Beleza, pessoal? Isso que eu quero dizer, uma escola idealizada. Tranquilo? Está fazendo sentido isso? Certo? Então, isso que eu estava falando. A gente vai falar, a gente vai ensinar frações. Mas a gente vai ensinar frações para quem? Não adianta a gente pensar só, frações é um exemplo, tá, obviamente. Não adianta a gente pensar só que a gente vai ensinar fração sem considerar esse contexto que aquele aluno, aquela aluna tem, beleza, pessoal? Tranquilo? E eu estou falando, essa discussão, eu acho que ela é mais feita na área de saúde do que na área de educação, embora muitos médicos se formam meio sem sensibilidade, assim, mas enfim, mas essa discussão. E eu acho que ela é menos feita ainda na área de matemática, beleza? Por quê? Porque matemática, dentre, eu acho, todas as disciplinas escolares, é aquela, vê se vocês concordam com isso ou não, é aquela que é mais desumanizada, no seguinte sentido: matemática é considerada, é falada assim, como uma área de exatas, beleza? Certo, pessoal? Então, eu acho essa palavra muito ruim. Eu sempre uso essa palavra exatas entre aspas, beleza? Então, essa visão de matemática como uma ciência exata, ela passa uma imagem para os professores, ver se vocês correspondem à experiência de vocês, que é o seguinte: o que quer dizer que a matemática é uma ciência exata? Essencialmente, que a matemática como ciência, ela seria calcada na lógica e na certeza, beleza, pessoal? Certo? Mas essa visão de matemática como sendo calcada na lógica e na certeza, passa uma imagem para os professores de formação que a aprendizagem de matemática também é calcada na lógica e na certeza. Faz sentido isso? Corresponde com a experiência de vocês como professores de matemática? Alguém quer falar alguma coisa? Fala. Em um ano que eu estava fazendo o Fundamental 2, teve uma vez em que o professor estava explicando a matéria para a gente de matemática mesmo, e ele era um professor que, assim, como eu posso explicar, ele parecia ser o tipo de professor que usava essa lógica de que a matemática era totalmente exata, e não que estivesse errado, que ele realmente usava, mas ele considerava certos outros âmbitos, sabe, dentro, e isso era uma coisa boa, porque ele vinha de uma outra, como pode dizer, ele dava aula no colégio público, e ele disse que dava anos, não, mas ele tinha vindo de uma outra classe social. Ele teve um bom estudo, ele teve uma boa questão, assim. Era bom que ele conseguisse enxergar que tinha outras pessoas, tipo, por fora, assim, desse âmbito, que não é porque ele teve aquela experiência ali que foi muito boa para que ele chegasse aonde ele chegou, não quer dizer que todo mundo também teria. E ele costumava usar outros tipos de, como pode ser, métodos de avaliação, para que não era para exatamente avaliar, para no final saber se ele ia passar ou não. Mas ele sempre perguntava, tipo assim, por exemplo, a criança ela não está sabendo ler uma função, vamos dizer assim, uma função, mas ela sabia fazer cálculo muito rápido. Por quê? Porque trabalhava com a mãe fazendo conta e coisas desse tipo. Então ele começava a ver a necessidade de cada um e ele ia juntando aquelas coisas dali e fazia mais para cada um, para que atingisse cada público ali. Para no final ele sempre ressaltava nas aulas dele
de que aquela matéria que ele estava ensinando ali era daquele jeito, realmente, e que não era pra gente, tipo assim, não se opor, entendeu? Mas era pra gente pensar o porquê, entendeu? Porque quando a gente está realmente num fundamental, é o momento perfeito para que a gente se consolide, o nosso estudo se consolide. E ele explicava que, assim, não era pra gente meio que se revoltar e ficar muito naquele, para virar uma pessoa negacionista, né? Mas sim uma pessoa que busca o porquê. E ele foi um bom professor, ele foi, acho que, um dos melhores para que eu conseguisse ter essa visão de matemática. Porque todo mundo pensa matemática só uma matéria da escola, né? E, assim, do dia a dia, a gente pensa que é o mais ou menos daquele mercado. Como se tivesse separado. Né? Isso, entendeu? E ele não gostava de ficar separando. Ele sempre tentava colocar todo mundo assim junto. Exatamente. E Então, era por causa disso. Então acho que isso é bem importante. Tem um livro chamado, que é um clássico, já é antigo, assim, acho que é da década de 80, chamado Na Vida 10 na Escola Zero. Alguém já ouviu falar desse livro? Então, esse livro é um trabalho de pesquisa, a autora é uma pesquisadora, Terezinha Nunes, que era brasileira, mas ela trabalha na Inglaterra. E esse livro, a pesquisa dela, ela verifica como tem alunos que às vezes, um pouco como a Duda falou, que às vezes tem atividades das suas vidas que eles usam matemática de forma muito eficiente. Então ela trabalha, por exemplo, com alunos que trabalham como feirantes, assim, né? Então eles têm técnicas para fazer os trocos e quando chegam na escola ele tira 0 na matemática, né? Assim. Então o que acontece com essa escola? Essa escola desqualifica aquele conhecimento que o aluno traz, beleza? Né? Então o aluno tem uma maneira de pensar nas ideias matemáticas e o professor chega e fala, não é assim não, o certo é assim. Então, o que a gente deve fazer como professor de matemática não é nenhuma das duas coisas. Nem desqualificar aquilo que o aluno traz, né? Assim, Paulo Freire já falava isso, né? Assim, o que Paulo Freire chamava de pedagogia bancária. Todo mundo já ouviu falar nisso? Não? Então, a ideia de pedagogia bancária, que é central no trabalho de Paulo Freire, é uma ideia de que o aluno é um pote vazio. Certo? E por que a pedagogia bancária? Porque o trabalho do professor seria depositar conhecimento naquele aluno. Então o aluno é visto como tipo um pote vazio que você vai depositando conhecimento ali. Beleza? E a gente não pode pensar assim, porque um aluno que chega na escola, ele traz conhecimento. Ele não é vazio de conhecimento. E qual é o papel da escola? Não é nem idealizar esse conhecimento. Por quê? Porque ele vem para a escola para aprender outras coisas, né? Assim, mas também não é desqualificar esse conhecimento. Não é dizer, isso aí que você sabe não serve para nada, eu vou te ensinar outra coisa. É assim, a gente vai ensinar outra coisa, mas sem desqualificar aquilo que ele traz. Fez sentido isso? Pega um pouco também na questão do construtivismo, entendeu? Onde o aluno ele já tem a bagagem de vivências dele e quando se depara com os conhecimentos do colégio, não só de matemática em geral, ele cria pontes entre que ele já sabia o que o professor está apresentando. Então, cria-se algo novo a partir disso aí. Exatamente. Isso aí. Isso, na verdade, isso é uma coisa difícil de fazer, né? Assim, porque é muito mais cômodo para o professor falar só um ponto de vista sobre as coisas. Então, fazer essas pontes que o Pedro, eu vou pedir para eles se apresentarem daqui a pouco. O Pedro e o João são estagiários aqui da nossa disciplina. Então, fazer essas pontes é muito mais difícil do que falar só um ponto de vista das coisas. Beleza, pessoal? Você chegar na frente da turma e começar a falar só uma coisa é muito mais difícil do que você ouvir o que o aluno está falando e incorporar o que o aluno está falando na sua aula, certo? Uma coisa que eu sempre digo, assim, é que dar aula não é chegar na frente de um grupo de pessoas e falar coisas, né?
da aula antes é interagir, né? Como eu gosto de dizer, é afetar e ser afetado, beleza? Certo? Então, mas isso é muito mais difícil, que você tem que estar na posição do professor ali o tempo todo, ouvindo o que o aluno está dizendo, e ouvindo o que eu quero dizer, é ouvindo, digamos assim, considerando o que o aluno está falando, beleza? Tentando fazer um exercício de empatia, né? Se colocar no lugar do aluno, né? Em vez de falar simplesmente se está certo ou está errado, beleza? E trazer aquilo que o aluno está falando, legitimar aquilo para dentro da aula. Esse fato de legitimar também, eu acho que, principalmente saindo da licenciatura, a gente não tem, como o Vitor falou no início, a gente tem algumas matérias da parte da educação, mas como a maioria é voltada para a matemática, quando a gente chega, principalmente nos primeiros anos atuando como professor, é muito difícil de desvincular o que a gente já tem de concreto, matemático na cabeça, para tentar meio que destrinchar de maneira para conseguir interpretar o que o aluno quis dizer, o que ele entendeu. Então, tipo, esse processo é muito difícil, ainda mais não tendo uma licenciatura, porque, embora a gente faça licenciatura em matemática, que eu acho que o foco do nosso currículo, infelizmente, é muito mais matemática que educação. Isso dificulta demais. A gente não vai usar na sala de aula. Hã? Que a matemática, eu estava mostrando uma professora de matemática, que é do ensino médio ainda, e deveria usar mais um pouco. Ela falou que até hoje, mais de 30 anos de magistério, ela não usou nada do que ela aprendeu na faculdade de matemática na sala de aula da realidade. Ela estudava só para passar. E para aprender para usar a próxima matéria, que vai precisar de novo. Só para isso que ela usou. Tudo. Então, ela falou que é tudo diferente. Ainda mais fácil quando a gente tem que fazer, tipo, por exemplo, você faz cálculo 1. Você, por si só, tem que destrinchar o que você conseguiria interligar dentro do conteúdo em sala de aula. Raros professores Vitor, as matérias que ele dá de análise, de cálculo, aí tem um viés diferente, que falta para a educação, mas a grande maioria, infelizmente, não é. Infelizmente. Assim, isso que a Briana falou é muito comum, né? Assim, porque tem uma visão das pessoas, assim, que se você souber matemática universitária, matemática que, entre aspas, que é dita uma matemática avançada, que não é, porque a matemática da educação básica também é avançada, mas isso que as pessoas, quando era matemática da universidade, então você saber aquilo te capacita para dar aula em qualquer contexto de educação básica. Eu conheço muita gente, professores da universidade, que falam isso explicitamente, e que eu acho que aquela pessoa acredita mesmo nisso, né? Assim, essa frase, que você saber a matemática universitária te capacita a enfrentar qualquer situação de educação básica. Pouca coisa no mundo é mais falsa do que essa frase, beleza? E aí com isso acontece muito o que a Briana falou, muita gente que estuda na licenciatura e basicamente não usa aquilo para nada na prática de sala de aula, beleza? Gente que faz a licenciatura e se referencia na sua própria experiência quando aluno da educação básica. Então você tem que ensinar geometria, você vai lembrar como você aprendeu geometria no ensino médio. E aí é muito ruim isso, né? Porque você vai reproduzir coisas boas e coisas ruins, né? Assim, sem ter uma visão crítica disso. Então aqui a gente tenta fazer diferente, rapidinho, mas tem obstáculos, né? Assim, que ainda não, ele lá que eu vou falar. Beleza, pessoal? A ideia é, fala, Gabriel. Sobre isso que o senhor falou, né, que a gente aprende aqui na universidade na hora de passar na educação básica. Aqui é muito cobrado que você use uma linguagem correta dentro da matemática, é o tal do rigor. Só que a gente se prende muito a isso dentro do curso. E quando a gente vai explicar, acaba ficando meio elitizado, né, o idioma. Porque você está usando ali a linguagem informal e você acaba se desprendendo da informal. Você não sabe mais explicar sem usar a formalidade, porque você padronizou. Então acho que isso que é importante de não levar até o final do curso, né? Usar para as provas, mas ainda saber tirar aquela formalidade e explicar de fato a essência do conteúdo. Perfeito. Essa observação é muito boa. Assim. É interessante estar sempre dando aula, né, para você não perder o costume. Sim. É verdade, mas então essa questão do rigor que o Gabriel falou, a gente vai falar ao longo dessa disciplina, a gente vai voltar nessa discussão. Hoje é só uma introdução, tá? A gente vai voltar nessa discussão, porque o rigor, né, essa coisa que ele falou, que a gente aqui dentro é muito cobrado a escrever rigorosamente, né, assim, fazer demonstração,
tudo rigorosamente. Mas o rigor, ele é uma característica, digamos assim, da matemática pronta, não da matemática quando ela está sendo entendida, quando ela está sendo produzida. Quando a gente está aprendendo matemática, a aprendizagem não se dá rigorosamente, né? Assim, então, às vezes, a gente ensinar as coisas já de maneira rigorosa, isso esconde as ideias que estão por trás. Fez sentido isso? Beleza? Existiu uma coisa, algum tempo atrás, que chamava matemática moderna, que era mas já é da década de 50 isso, que era um movimento que houve, que defendia que a matemática tinha que ser ensinada de forma rigorosa desde o Fundamental 1. Isso foi um fracasso completo, né? Assim, porque a gente às vezes tem baseado no que o Gabriel falou, às vezes a gente é ensinado de uma forma que parece que a matemática já nasce de forma rigorosa. E não é assim. Beleza? Então a gente não aprende de forma rigorosa. E a gente tem uma visão na matemática, com a matemática, de novo, baseada na lógica, na estrutura. Acho que isso é muito importante, que aprender matemática é uma coisa racional, certo? O que quer dizer isso? Que você vai ensinar matemática para uma pessoa, aí você vai seguir, tem tudo a ver com o que o Gabriel falou. Você vai seguir os passos lógicos, beleza? Você vai falar isso aqui, depois isso, e a pessoa vai entender, beleza? Isso também não poderia ser mais falso, porque só você seguir os passos lógicos não quer dizer que aquilo vai fazer sentido para a pessoa, beleza? Às vezes a pessoa não aprende uma coisa, não é porque ela é menos inteligente, que ela não é capaz, é porque aquilo não faz sentido para ela, beleza? Então, nesse sentido que eu quero dizer, e já falei isso hoje à tarde, que nesses muitos anos, estou falando muitos anos porque hoje, exatamente no dia de hoje, eu estou fazendo 30 anos como professor da UFRJ. Hoje, no dia de hoje. E então, nesses anos, eu estou muito assim, convencido de que aprender é muito mais uma questão de afeto do que de razão. Beleza? Certo? A gente acha que aprender é uma questão de inteligência, né? Como eu falei, você explicar detalhadamente uma coisa para outra pessoa e ela vai entender. Mas eu acho que aprender é muito mais uma coisa de afeto, que tem a ver com isso. Que tem a ver com aquela disciplina que você tá falando, aquilo afeta a pessoa, aquilo toca a pessoa, né? Assim a pessoa se coloca na predisposição para ver. Então, uma pessoa que não aprende matemática, a gente acha que aquela pessoa é burra. E não é isso, muitas vezes. É que aquela matemática que foi colocada não faz sentido para ela, não afeta. Gabriel. Só para amarrar a ideia aí, né? Acho que dá para fazer uma comparação com a própria linguagem, né? Que a gente usa. A linguagem, a gente às vezes pensa, nossa, tem que falar assim, certinho e tudo mais. Mas a essência da linguagem está primeiro em fazer ser entendido, né? Fazer a pessoa entender o que você está dizendo. O que vem depois seria a gramática, que aí seria o tal do rigor. Então, primeiro você faz o aluno entender o que você está falando e depois você pode trazer a gramática, que no caso seria o rigor matemático. Até porque eu acho que esse rigor matemático, principalmente em sala de aula, quando ele fala de ensino fundamental e ensino médio, a gente tira um pouco do senso criativo do aluno também, porque matemática, não tem que ter um raciocínio criativo, você tem que pensar no porquê, criticar as coisas dentro da matemática. E esse rigor acaba tirando um pouco disso também, aplicado de maneira direta. Exatamente, né? Às vezes a gente, isso que o João falou tem a ver com uma coisa que eu sempre falo assim, que às vezes a gente sacrifica o aluno em defesa da matemática, né? Porque às vezes o aluno está tendo uma ideia super criativa que não tá rigorosa e a gente desqualifica essa ideia, né? E com isso a gente desestimula muito esse aluno, né? A gente fala, não, isso aí não é assim não, está faltando não sei o quê. E às vezes não está faltando nada, às vezes ele está se expressando, está tendo ideias legais e você corta
em defesa daquilo que tem que estar rigorosamente certinho. Beleza, pessoal? Certo? Yuri, que eu falar não. Tá. Beleza? Professor, só para... Você tinha falado sobre a questão do movimento moderno, né? Modernista. Então, só para dar um contexto histórico, ele foi aplicado no início da Guerra Fria e, obviamente, veio parar aqui no... década de 50. Isso, veio parar aqui no Brasil por influência dos Estados Unidos, certo? Lá eles queriam fazer o quê? Achar mão de obra barata para poder desenvolver míssil, tecnologia balística, certo? Então, isso vir para o Brasil já não faz tanto sentido na nossa cultura, né? Porque era outro contexto. Outro contexto. Então, já não estava dando certo lá. Eles precisavam do armamento. Então, aplicar para cá não faz sentido nenhum. Sem falar que esse projeto, né, de ensino, era acrítico. Então, ignorava qualquer coisa fora daquele rigor matemático. Então, ao invés de estar querendo formar um aluno pensante, estava querendo formar só mais um instrumento, um mão de obra qualificado. Exatamente. E às vezes acontece uma coisa na educação, né, que às vezes tem certos objetivos nas políticas de educação, que é formar a pessoa para ocupar determinada posição de trabalho, né, assim, e não para formar a pessoa para o sistema, e não para a própria pessoa, né? Acho que o Pedro falou é um exemplo disso, assim. Mas só retomando o que o Gabriel falou, essa questão da gramática, eu acho que é um paralelo bem interessante, né, assim, porque no ensino de português, né, de língua, também tem isso, né? Professor que ensina só a chamada norma culta, né? E com isso ele corta a expressão das ideias, etc., as diferentes linguagens. Então, a gramática, né, a norma culta, é um retrato estático da língua. Ela não é a língua. A língua é dinâmica. Né? A língua vai mudando. A gramática é tipo como se você tivesse uma fotografia de como o português é hoje, certo? Mas nem sempre foi assim e nem sempre será assim. Então, com isso você desqualifica outras formas de falar que não são gramaticalmente corretas, mas são expressivas e que também estão influenciando essa mudança da língua, né? Que são o que se chama em linguagem de variação linguística. Então, variação linguística são as diferentes maneiras de falar nos diferentes contextos sociais, que pode ser sotaque, né? Quando você vai para outra região tem outro sotaque, e muitas vezes quando a gente ouve aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma pessoa do Nordeste falando, aí o nosso preconceito leva a pensar, essa pessoa está falando errado, mas não é errado, é uma variação linguística. E às vezes dentro da própria cidade, né? Pessoas que falam numa linguagem, num contexto diferente, que não é totalmente gramaticalmente correto, mas que é uma forma de expressar, né? Assim. E na matemática existe um paralelo para isso, porque o rigor matemático, o formalismo matemático não é a matemática, é um retrato da matemática. A matemática está sempre mudando. Então o próprio rigor está sempre mudando. A maneira como a gente entende o rigor hoje não é a mesma maneira que a gente entendia o rigor no século XIX, por exemplo. E não é porque era mais certa ou menos certa, é porque os objetivos eram outros, né? Assim, o contexto social era outro. Então o rigor na matemática não é uma coisa abstrata, é uma coisa que vem de como a matemática se desenvolve socialmente, né? Beleza? Por isso que a ideia de ciências exatas é ruim, porque todas as ciências são humanas, no seguinte sentido, todas as ciências são desenvolvidas socialmente. A matemática não caiu no céu, né? Ela é produzida pelas pessoas, então ela é influenciada pela sociedade. Yuri? Vitor, você não acha que esse rigor que a gente fala de hoje em dia pode ser também de uma posição de meio que medo por não compreender o conteúdo em si, e aí assim, se foca muito numa parte do o que você aprendeu e tem que ser dessa forma, ignorando a ideia por si só, porque assim, que eu vejo muito já atuando no ensino básico, né? Discutindo até sobre frações mesmo, frações equivalentes,
ou o ensino de frações em si. Como que a gente fala para o aluno? Poxa, faz o MMC. Por quê? Né? Não necessariamente ele tem que achar o menor múltiplo, ele tem que achar um múltiplo. E ponto. Né? E assim, muito disso, o próprio professor ele não se pergunta o porquê que o cara está fazendo o MMC, por que você está ensinando seu aluno assim, sabe? E aí eu passei por uma experiência legal, que foi o seguinte, eu estava com uma turma, né, dando aula de reforço, e aí aconteceu de um aluno fazer o MMC e o outro achar só simplesmente um múltiplo no qual ele achava mais fácil. Né? E esse aluno que fez o MMC pegou e falou para o aluno que não fez, que a resposta dele estava errada. Né? Só que assim, isso abriu uma oportunidade muito legal de trabalhar o próprio conteúdo em si, falando, poxa, será que realmente está? Né? Será que esse resultado que vocês acharam não é a mesma coisa? O que não se vê tanto esse debate em sala de aula, talvez por uma questão de tempo e pela quantidade de conteúdo, né? Mas, voltando à ideia inicial, será que não é por uma posição de medo do próprio professor? Sim, né? Eu acho que é. Então, aí várias questões, tá? No que o Yuri falou. Porque tem a questão do rigor na matemática e do rigor da matemática no ensino, né? Assim, o rigor da matemática, esse rigor que a gente tem hoje, ele começou no começo do século XX, por isso que eu falei, o século XIX era diferente. E ele foi uma necessidade de desenvolvimento da própria matemática, porque, por exemplo, antes, no século XIX, não existia, por exemplo, uma definição de função aceita em todos os lugares. O que uma pessoa chamava de função era uma coisa e uma pessoa chamava de função em outro país era outra. Então esse rigor veio com o começo da globalização, né? Que já é bem antiga. Então, tipo assim, deu uma uniformidade. Só que isso foi para o ensino, e foi para o ensino de uma maneira inadequada. Aí eu acho que o Yuri está falando, tem muita vez, às vezes a insegurança do professor, porque ensinar assim é mais fácil. Então esse exemplo, tem vários exemplos que a gente pode falar disso. E esse exemplo do NMC é um deles, né? Assim, acho que a gente até falou sobre isso em introdução ao cálculo. Porque quando você está achando frações equivalentes, que você tem que achar um denominador comum. Não precisa ser o NMC. E às vezes o que é mais grave, o professor, quando o aluno faz de outro jeito, o NMC é o quê? Menor múltiplo comum, mas ele precisa achar um múltiplo comum qualquer para igualar aos denominadores, beleza? E às vezes o aluno que faz diferente, o professor está errado. Não é isso? Alguém já passou por isso aqui? O professor está errado, nesse caso do NMC especificamente. Outro. Sim? Já passei muito por isso até aqui na universidade também. Sim. Exatamente. Então é isso. Isso é anti-educação, né? Assim, porque a educação deveria ser estimular o pensamento do aluno, assim você corta o pensamento do aluno. Os professores têm aquele tipo, só o meu jeito está certo, só deixa a minha forma, acaba limitando o aluno, vai mudando ele e bloqueia o pensamento dele. Exato, ele exatamente. parece que pensando naquilo, não, é só dessa maneira, só dessa maneira. Exatamente. Então esse caso do IMC é um exemplo disso, né? Assim, o outro exemplo disso, tipo assim, quando você dá um resultado, você resolve lá um problema, digamos que seja uma fração, né? Aí o aluno botou 4/6. Aí o professor, se você não simplificar, o professor dá errado. A menos que o professor peça, simplifique. Mas isso não está denunciado, né? Isso não está errado, assim, porque 4/6 é o mesmo número racional que 2/3, né? Assim. Então, tem vários, tem um exemplo simples, mas tem vários exemplos disso, né? Assim, só desse jeito está certo, né? Então, esse é o caso do professor que não sai daquele lugar, né? Assim, isso é muito ruim, mas é mais fácil dar aula assim, porque tem menos chance de chegar numa coisa que você não saiba, né? Assim. Tu vai corrigir todo o padrão já, só tá errado, tá certo, só vai chegando por dia mais fácil também. Sem falar que boa parte das vezes também, o time de vocês, inclusive a gente pensa que vai ter, lecionando vai ser em instituições privadas, então você não vai ter tanto espaço para poder inovar.
Porque provavelmente não vai ter tempo, tem que cumprir aquele currículo lá pré-estabelecido, que muitas vezes não condiz com a realidade dos alunos, e também por pressão dos próprios pais do colégio. Coordenação. Às vezes se tenta ter uma abordagem diferente e algum pai, algum responsável ou até o próprio coordenador reclama que não é para ser feito aquilo, que não condiz com a própria instituição. Que também entra nesse contexto, por exemplo, tu vai ensinar um conjunto numérico no 7º ano. Pô, tu tem menos de um mês praticamente para ensinar números inteiros. Como é que tu vai ensinar um conjunto numérico inteiro e todas as propriedades dele em um mês? É algo surreal. Sem falar essa questão... As racionais também no mesmo ano, no 7º. Essa questão já do simétrico, que é algo muito difícil para eles pegarem assim com facilidade. Também é algo novo. Mas compreender tipo, o porquê do menos com menos a mais, tipo, ensinar toda a estruturação dos números inteiros é um impacto para eles, querendo ou não, porque foge muito de algumas coisas que eles já têm como concreto dos números naturais. Então, um mês é algo surreal para ensinar isso. É literalmente jogado. Não só isso, né? Porque assim, voltando nessa ideia do menos com menos dá mais, ele já vem também com uma posição do sinal de negativo ser uma ideia de perda, né? E não uma ideia de oposto. Aí você desconstruir essa ideia na cabeça deles é uma complicação muito grande. Porque quando você formaliza isso na cabeça, para sair é horrível. Né? Tu pega hábito e acabou. Acho que não somente em números, porque assim, toda matéria que você tem no ensino básico é mais corrido. Tudo é corrido, você tem que correr, não pode aprofundar mais. Aí às vezes o aluno pergunta, porque fala, não, isso aqui se envolver na faculdade, aí isso aqui não tem tempo de falar, isso aqui é o ano seguinte. Ou então ele só fala para o aluno aceitar. Porque o calendário é muito estreito por o conteúdo que tem. Aí acaba correndo. Então, tem várias questões. Essa questão do currículo também é muito complicada, porque essa ideia do currículo, que você tem que chegar no final do ano, rapidinho, é uma ideia... Que aconteceu comigo direto. Eu sempre fui um aluno muito curioso. Então, tudo que eu aprendi, eu perguntava o porquê disso. E muitos professores só falavam. Só aceita. Essa discussão não convém à nossa aula de agora. Então, muita gente não convém por quê? Porque vai dar trabalho. Mas pode ter isso também, porque ele sofre pressão, tem que chegar no currículo no final do ano. E isso é uma coisa Mas isso é muito ruim para a aprendizagem. Eu ajudo no projeto de matemática que tem lá na escola onde eu estudava, onde eu participava. Onde é o Colégio Marechal Zenóbio da Costa. É público? Fica público, lá em Nilópolis. Do estado? Rio de Nilópolis. Estado... estado do Rio, pô. Município. Município de Nilópolis. É município. Eu confundo essas coisas. Não, tranquilo, mas fala. Enfim, tipo assim, eles aprendem coisas dentro de sala de aula, trazem questões para o projeto e eu pergunto, o porquê do professor ensinar tal coisa? Por exemplo, esse ano eu perguntei para eles, aquela regrinha da equação do primeiro grau, passa de um lado e inverte sinal. Eu perguntei o porquê disso e ninguém conseguiu responder. São esse tipo de coisas que, tipo assim, poderia ser abordado dentro de sala, poderia ser sim abordado dentro de sala, porque não toma muito tempo, mas que os professores acham desnecessário. Os professores acham que o necessário é simplesmente informar o conteúdo. Exatamente. E não estimular o pensamento, né? Um negócio que eu acho extremamente simples, simples é fácil, mas assim, tipo, por que todo número elevado a 0 dá 1? Por quê? Eu só vi isso, acho que o meu ensino médio era 4 anos. Tipo, no final, numa matéria que não tinha nada a ver com conteúdo, que era de técnico, de eletricidade, eu descobri o porquê. Porque o professor falando que coisas que vai... um período de tempo considerável para muitas coisas. Então, tipo, é um negócio que não é fácil de estruturar dentro do conteúdo. Não é. Mas para tudo. Algumas coisas, por exemplo, alguns buracos que eu acho que dentro do próprio currículo, quando eu vou ensinar para o 7º ano números racionais, eles ainda não sabem como é dízima periódica. Como é que eu vou já falar que dízima periódica faz parte do conjunto racional, eles não sabem o que é ainda. Então, tipo, é muito difícil ligar algumas coisas no currículo que falta mesmo essa conexão entre os anos.
Bom, então antes de continuar, vou pedir para vocês se apresentarem. Eles vão estar, são alunos de mestrado e estão fazendo estágio aqui. Vai ter ainda a Natália e a Roberta, que não puderam vir hoje, mas semana que vem elas estarão aí, que também são alunos de mestrado. Então falem aí. Fala pessoal, meu nome é Pedro Mariano mais especificamente. Eu acabei de terminar a graduação aqui, também sou filho da Minerva, e é isso. Estou no meu primeiro ano do mestrado e se você puder ter essa experiência, eu depois isso em vocês. Tem sido bastante proveitoso ter experiência com o Vitor na graduação já é excelente, no mestrado é melhor ainda. Então é isso. E os dois estudaram aqui, então já estiveram no lugar onde vocês estão. Agora, fala do seu tema de pesquisa no mestrado. Meu tema de pesquisa no mestrado, vou dar um contexto maior, né? Tá. Quando eu entrei aqui, eu conheci o Vitor, não sei se alguns aqui conhecem, é um dos poucos alunos que a gente tem aqui no Instituto. Conhece? Não é o Vitor, não. Um aluno surdo que a gente tem aqui, conhece? Vitor Paia. Então, a gente tem um projeto, né, de monitoria específico voltado para ele, onde a gente pega algumas disciplinas, geralmente de matemática pura, e trabalha com eles. Então, eu já estava mais voltado para essa questão da educação inclusiva. E agora, no mestrado, eu vou voltar para a graduação com esse olhar de pesquisador para poder entender quais são os obstáculos que eles enfrentam. Tem 3 alunos aqui na nossa instituição. Quais são os obstáculos que eles enfrentam ao longo da graduação? Vocês, ouvintes, já têm obstáculos, certo? Padrão, cálculo, análise, que está por vir aí também. Então, para eles é maior ainda, tendo em vista toda a questão da língua, né? Da língua. E também da falta de recursos. Muitas vezes, os intérpretes daqui, eles, com alguma empresa terceirizada, não tem repasse a PJ. Então, muitas das vezes, eles entram em greve, porque acabam prejudicando alunos que já estavam prejudicados com o ritmo das aulas, que é muito corrido para ter que ficar tendo essa questão da tradução. Muitas das vezes também não tem sinal específico de matemática. Então, a gente tem que acabar entrando em consenso com o aluno. E às vezes confunde todo. Alguém sabe Libras aqui? Eu sei um pouco de Libras. Eu tentei aprender, não consegui. Tem curso do CLAC aqui, se alguém quiser fazer futuramente, ali no Brasil, tem vários idiomas, um deles é Libras. E aí tem acho que é os sábados e 2 dias da semana. E é bem acessível o valor. Acessível é forte, mas em comparação com o curso fora é bem acessível. Tem também a disciplina aqui da própria graduação de Libras, né? Não lembro se agora ainda é obrigatório ou se... uma bagunça. Mas se vocês puderem ter oportunidade, façam. Sim, eu sei que é pouco, vocês provavelmente não vão lembrar de muita coisa depois de terem feito, mas já é uma porta de entrada. Então, esse vai ser um dos temas que a gente vai discutir aqui. E é importante dizer que Libras é uma língua, né? Libras é não é assim é uma língua oficial do Brasil, inclusive. É regional, né? Tem sotaque. Meu nome é Jonas, a gente começou a história junto, a gente está na mesma área, que é na área de inclusão. O meu tema é inclusão com alunos com deficiência visual. Então, o meu tema da dissertação é a utilização do xadrez adaptado para o desenvolvimento raciocinológico de alunos com deficiência visual. Então, o xadrez é algo que eu sempre gostei. No meu ensino médio, eu participava de projetos sociais com xadrez lá em Paracambi. A gente fazia xadrez na praça, tinha um centro de recuperação para dependentes químicos, que a gente fazia aulas lá também. É algo que eu sempre tive muito contato, então eu explorei isso na monografia, na graduação. Aí, como eu queria entrar no PEMAT, para essa área de pesquisa inclusiva, eu já vinculei algo que eu gostava pelo xadrez para deficiência visual, porque no campeonato que eu fui ano passado, no estadual, um dos competidores era um xadrista com deficiência visual. E, eu nunca tinha visto um partido oficial com esse tipo de xadrista. E, eu conversei com ele e daí veio o start para a ideia dessa relação. E vocês querendo continuar com o mestrado, o PEMAT é uma excelente porta de entrada para vocês, ainda mais para explorar esse senso crítico, essa diversidade dentro do currículo, dentro da matemática em si.
Porque tudo que a gente não vê na graduação, com esse lado educação, matemática, a gente está vendo. Em 6 meses a gente viu muito mais do que na graduação inteira, em 4 anos. Eu recomendo muito. Tem que seguir a área de educação matemática. Legal. E o orientador de vocês aqui é o Rodrigo? Rodrigo. O Rodrigo é incrível, vocês vão conhecer, vocês vão ter aula com ele também, com certeza. Enfim. E, bom, e aí continuando, como eu estava dizendo, o objetivo dessa disciplina, retomando, é desconstruir essa ideia de aluno idealizado. Como está, isso aí eu já falei, basicamente, estamos nos formando para dar aula em que escola. Né? A gente tem que pensar, tem que estar preparado para isso, né? Sobretudo isso aí, que às vezes a escola que a gente vai dar aula não é aquela escola com a qual a gente é familiar. E aí, voltando o exemplo da Duda, às vezes tem aquele professor que ele estudou numa escola parecida com aquele contexto. E aquilo ajuda ele a ensinar naquele contexto. Mas a gente tem que estar preparado também para ensinar nos contextos diferentes daquele que a gente estudou. Né? A gente tem que estar preparado para tudo, né, como professor. Então, um pouco esse é o objetivo, beleza? Então, a gente vai falar, e essa é uma disciplina, né, como eu falei, a ideia é preparar para as disciplinas que vêm depois de educação matemática, que são mais focadas no conteúdo. Então, não adianta, de novo, vocês pensarem como ensinar geometria, se vocês não pensam em ensinar geometria para quem? Né? Então, essa disciplina serve para isso. E como é que vai ser a dinâmica da disciplina, que eu vou explicar agora? Basicamente, cada aula que a gente vai ter nessa disciplina é um tema diferente. Beleza? Certo? Então, a ideia dessa disciplina é para abrir, assim, tranquilo? Panorama de temas. Ela é uma disciplina bem panorâmica, certo? E eu vou já colocar aí quais são os temas. E é importante vocês saberem o seguinte, que a gente vai ver várias coisas no sentido de, como eu disse, dá para vocês uma visão geral, certo? Mas cada tema que a gente vai discutir aqui, a gente poderia ter uma disciplina inteira só sobre aquilo, beleza? Então aqui é só, a ideia é ter uma visão geral, beleza, pessoal? Tranquilo? Então vou falar agora, e esses temas correspondem à educação matemática em diferentes contextos, beleza? Então agora eu vou falar quais são os temas. Bom, a gente vai ter basicamente 3 modalidades de aula, tranquilo? Certo? 3 tipos de atividades na aula, certo? O que eu estou chamando de debate temático, porque é assim, a gente vai fazer discussões em cima de textos de pesquisa em educação matemática, porque também é um objetivo dessa disciplina apresentar a vocês a educação matemática como uma área de pesquisa. Por isso que é legal conhecer a experiência deles também, uma área na qual você pode fazer mestrado, doutorado, ou seja, uma área na qual você pode fazer pesquisa, beleza? E às vezes, há algum tempo atrás, a gente passava a graduação toda sem ter contato com isso, né? Não sei se aconteceu isso com vocês. Zero contato, só em algumas matérias, assim. Isso. Esse PowerPoint está lá no Google, pode tirar foto, tá? Mas ele está lá no Google Classroom. Alguém não está no Google Classroom aqui? Quem mais? Tá, eu vou... Mas tem um grupo de Zap dessa turma aqui, e alguém não está nesse grupo de Zap? Eu posso mandar o link lá no grupo do WhatsApp agora. Então manda, por favor, mas ele não está. Eu escrevi depois, foi no período de alteração. Tá, eu vou mandar pelo Siga também, mas o Siga não é muito confiável. Mas quem não tiver, é importantíssimo estar nesse Google Classroom, tá? Porque tudo da disciplina vai estar lá, beleza? Esse PowerPoint está lá também, pode tirar foto, tá? Mas não precisa, porque ele vai estar lá. Já está lá, se não me engano. Já está lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então quem não está no Google, quem não está no grupo de Zap, entra aí para pegar esse link. Certo? Então a gente vai ter debates temáticos
debates temáticos são discussões em cima de textos, beleza? A gente vai ter um texto de referência e eu vou pedir que vocês leiam esse texto, já tem um da semana que vem, inclusive, para a gente discutir o texto em sala de aula, tá? E os outros dois, rodas de conversa e aulas de campo, são sobre contextos, né? Assim, então, vão ser sobre diferentes contextos educacionais. A diferença entre rodas de conversa e aulas de campo é que as aulas de campo vão ser realizadas fora daqui. Beleza? Eu já vou explicar como é que isso vai funcionar. Vão ser fora daqui do campus. Certo? Tem um dia específico das aulas de campo que está listado como segunda-feira, só que é onde eu tenho que seguir na segunda-feira. Então, eu vou explicar, mas é que você não precisa ir a todas as aulas de campo, entendeu? É porque a gente, a maioria a gente não consegue. A maioria você não pode, eu vou explicar isso. A maioria você não consegue, a gente não conseguiu marcar dentro do horário da aula, entendeu? Bom. Aí eu vou falar de cada um deles. Assim. Então, as rodas de conversa, eu vou falar sobre essa questão aí da presença quando a gente for falar sobre avaliação. Assim. Na verdade, eu vou falando logo. Ó. A roda de conversa vão ser esses temas aí. Vão ser 8 rodas de conversa. Beleza? Então, a cada roda de conversa, eu vou pedir para vocês fazerem um relatório daquela roda de conversa, para cada aula. Então, na verdade, a ideia é que para cada aula, vocês entreguem um relatório. Só que esse relatório pode ser de meia página, tá? Pode ser uma coisa bem curta. Eu vou dizer daqui a pouco o que tem que ir nesse relatório. E também vocês não precisam entregar todos, tá? Daqui a pouco vai aparecer direitinho o critério de avaliação, mas já adiantando, das 8 rodas de conversa, eu vou pegar as 4 maiores notas, beleza? Então vocês têm que entregar 4, né? É bom entregando logo, né? Assim. É entregado físico, professor? Hã? É entregue físico? Não, claro que não. Pode ser também. É entrega pelo. Pode ser entregado e outro formato que está lá. Isso. Mas nada físico, tá? Assim, é tudo pelo Google Classroom, entendeu? Depois eu vou explicar isso, beleza, pessoal? Então depois eu explico melhor essa questão da avaliação. Mas já pensando assim, que a partir da aula que vem, cada aula vocês vão ter um relatório para entregar. Mas relatório é isso, pode ser em menos de uma página, tá? Certo? Tranquilo? Bom, então esses são os temas da roda de conversa. Educação em favelas e periferias urbanas, educação no campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação afro-referenciada, educação com pessoas com deficiência, educação com pessoas LGBTIA+, e educação com pessoas em privação de liberdade. Beleza, pessoal? Certo? Em cada tema, eu chamo de roda de conversa, porque em cada aula dessas aí, todas essas rodas de conversa, nós vamos receber convidados. Nós vamos receber pessoas, nos debates temáticos também, tá? Alguns vão ter convidados. Mas nessas rodas de conversa a gente vai receber convidados de pessoas que atuam nesses contextos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, algumas observações sobre esses temas aí. A gente vai começar com o primeiro e o segundo, né, vão ser educações em favelas e periferias urbanas, e o segundo vai ser educação do campo, que são dois contextos muito diferentes, né? A gente vai estar mais acostumado, é mais próximo da gente o primeiro, né, que é favelas e periferias urbanas, né? Que a gente mora num centro urbano que é um pouco longe de contextos mais rurais, digamos assim. Mas não sei se vocês sabem disso, que existem inclusive
licenciaturas em educação no campo. Sabiam disso? Pois é, isso licenciatura, assim como existe licenciatura em educação indígena, licenciatura em educação quilombola, né? Tudo isso tem cursos específicos para isso, beleza? E vou fazer alguns comentários gerais sobre esses temas aí. Por que chama educação do campo? Aí tem uma questão do uso da preposição, não é educação no campo, e sim a palavra que a gente usa, é educação do campo. Por quê? Porque a ideia da educação do campo é a gente ter um currículo que é construído a partir daquela realidade ali, das pessoas do campo. Existem muitos campos diferentes, né? Na verdade, nessa aula de educação do campo, a gente vai receber uma pessoa que fala de Pernambuco, uma de Minas e outra da Amazônia, né? Então, quando a gente fala de educação do campo, a gente está falando de educação não urbana, mas também não existe um único campo, né? Existem campos muito diversificados no Brasil, né? Então é isso, a ideia de educação do campo, porque é a construção de uma pedagogia a partir daquela realidade das pessoas, beleza? E isso se chama pedagogia da alternância. Por que chama, que em geral é usada na educação do campo? Por que chama pedagogia da alternância? Porque os tempos são diferentes. Os tempos nos contextos do campo são diferentes dos tempos nos contextos urbanos. Então, por exemplo, uma escola não urbana na Amazônia, beleza? Que aí também, na Amazônia também é super generalizante, tem várias escolas diferentes, escolas ribeirinhas, escolas indígenas. Os semestres, vamos dizer assim, eles são determinados de acordo com a cheia e a seca do rio, beleza? Numa escola mais assim, ligada à questão de plantação, por exemplo, o semestre é determinado em função do plantio e da colheita. Então, de quando aquela pessoa tem que estar no seu lugar. Então, é uma dinâmica totalmente diferente daqui que a gente tem férias no verão. Então, tem mais assim, idas e vindas. Beleza? Por isso é uma pedagogia da alternância. Beleza? E a ideia também é que na educação do campo essa questão é muito forte, daquela pessoa trazer aquele conhecimento do campo para dentro da escola, entendeu? Por isso que é uma formação, uma licenciatura específica, que aqui no Rio de Janeiro existe uma licenciatura em educação do campo na rural, é a única que existe, mas em outros estados tem várias assim, que são mais não urbanas, né, assim, tem muitos cursos de educação do campo, né? No Rio de Janeiro não tem nenhum curso também de educação indígena, nenhum curso de educação quilombola, mas outros estados têm, beleza? Bom, aproveitando falando das preposições, essas três últimas, a gente fala educação com pessoas com deficiências, com pessoas LGBT, com pessoas em privação de liberdade. Essa palavra com, essa preposição também é escolhida de propósito, porque não é para, né? A ideia é de você educar junto com a pessoa, né? De não ter uma coisa verticalizada, né? Assim. Então, de você aprender junto com aquela pessoa também, beleza? Em particular, esse último tema, educação com pessoas em privação de liberdade, talvez ele seja, né, pessoas que estão em presídio, né, ou em medidas corretivas, né, no DEGASA, né, que é para menores infratores aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, talvez seja o contexto mais marginalizado de todos esses aí, né? É muito difícil, inclusive, achar pessoas que trabalham nesses contextos e também tem pouca pesquisa ainda sobre isso, está começando até agora, mas a gente vai receber essas pessoas, beleza? Bom, alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Estão curtindo? Podem falar, assim. Professor, só sobre as pautas, vai ser do mesmo esquema que era do...
Vai. Introdução ao cálculo. Sim. Vai ter aquele formulário e colocar as fotos no formulário? Sim. Olha só, beleza? Bom, uma última observação sobre esses temas aí é que a gente está falando educação escolar indígena e educação escolar quilombola. Por que a gente usa esse termo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola? Porque a educação não se limita apenas à escola. Exato. Porque a educação para as comunidades indígenas e quilombolas não se limita apenas à escola. Isso é uma visão colonial, né? Assim, que a educação só acontece na escola, né? Então, a gente pode falar quando a gente fala de educação escolar indígena ou educação escolar quilombola, a gente está falando de escolas em comunidades indígenas e escolas em comunidades quilombolas. Mas a gente pode falar de educação indígena só, que é muito mais amplo do que educação escolar indígena. Beleza, pessoal? Na verdade, essas culturas têm um sentido de educação que é muito melhor do que o nosso, né? Assim, uma escola indígena, se vocês forem numa escola indígena, a criança vai sair e vai para a beira do rio. E ali está na beira do rio, debaixo da árvore, ela também, aquilo não tem uma separação entre o que está fora e o que está dentro da escola. A gente vai receber isso. E a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola também são modalidades especiais de educação que têm uma legislação própria, beleza? Existe uma legislação para a educação escolar indígena e educação escolar quilombola, que é para garantir que aquela sabedoria daquela cultura sejam reconhecidas na escola. Então, essa legislação prevê um currículo diferenciado para essa modalidade de escola. A educação do campo também tem isso, uma legislação específica. Beleza, pessoal? Algum comentário? Tá de boa? Tá. Então, deixa eu ver. Eu acho que a gente pode ficar mais um pouquinho e terminar a aula, né? Assim, em vez de fazer intervalo, porque está quase acabando. Pode ser? Sim. Pode, alguém quer sair assim para comer, por exemplo? Poderia explicar um pouquinho sobre essa educação afro-referenciada? Ah, sim, eu não falei nada sobre isso. Então, educação afro-referenciada, vou até botar o próximo aqui. Não. A gente vai ter, depois eu vou voltar isso, na próxima, esse aí, o primeiro, decolonialidade, vai ser a próxima aula, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, decolonialidade, a gente vai discutir como a gente tem uma escola que é muito euro-referenciada, né? Que é muito eurocêntrica, que é muito referenciada nas sabedorias, nos conhecimentos de origem europeia, não só nos conhecimentos, mas na forma de organizar a própria escola. Então, a educação afro-referenciada é como a gente pensa uma educação a partir daquilo que eu gosto de chamar de valores civilizatórios de matriz africana, né? Assim. Então, por exemplo, a gente tem uma escola, especialmente em matemática, que ela é muito competitiva, concorda? Mesmo em matemática, tem sempre aquela coisa de quem é melhor do que quem. E a gente pode aprender com uma escola afro-referenciada, uma educação que seja mais calcada na filosofia Ubuntu, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar na filosofia Ubuntu? Uma filosofia de origem africana que ela se baseia na seguinte ideia: eu sou porque nós somos, assim. Então, é uma filosofia que tem uma relação com a coletividade diferente da nossa, né? A gente tem uma herança colonial e que é muito individualista, é muito centrada no indivíduo, né? Então, a gente pode aprender com outras culturas, outras formas de educação, entendeu? Fez sentido isso? Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta sobre isso aí?
Tá. Então, em cada uma dessas, como eu disse, a gente vai receber convidados que atuam nesses contextos. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom. Aí passando para aulas de campo. As aulas de campo, elas vão ser, como eu disse, elas têm o mesmo objetivo das rodas de conversa, tá? A única diferença é que elas vão acontecer fora da universidade. Tranquilo? E eu só botei 4 aí, porque, na verdade, não estão todas marcadas, mas vão ser mais de 4, certo? Algumas não vão ser dentro do horário de aula, beleza? Então, por isso, eu vou pedir que vocês entreguem 2 relatórios das aulas de campo, certo? Eu recomendo, bom, primeiro, essa aqui, CREJA, que é o Centro de Referência com a Educação de Jovens e Adultos, vai ser a única que vai ser no horário de aula. Não sei se é a única, mas por enquanto vai ser dentro do horário de aula. Não está marcada aí ainda no Google Class, mas ela já está marcada. Vai ser dia 30 de setembro. Acho que está lá sim. Tem 3 lá. Tem 3 lá no Google Class. Hã? Já até me inscrevi já. Tá. A biblioteca está dividida na verdade. Oi? Tá. Então, enfim. Então, essa vai ser no horário de aula, certo? Eu recomendo que vocês vão nessa. Primeiro porque ela é no horário de aula, então vocês vão ter que... É um horário que teoricamente está reservado para vocês. E ele é um lugar de relativamente fácil acesso, tá? É no centro da cidade e é bem perto da Presidente... É na Presidente Vargas, não é? É quase... É bem perto da Presidente Vargas e bem perto do metrô, tá? Metrô do Guaiana, beleza? É perto... É lá perto de Fix? Não. É, mais ou menos, mas é mais perto da Presidente Vargas. Sabe onde é o Detran da Presidente Vargas? O prédio? Sim. O prédio grandão do Detran é do lado, ali do Detran. Tem um grafite do Paulo Freire, se não me engano. Então, é perto da central, então é um lugar que eu acho que é tranquilo de ir, beleza? Então, eu recomendo que vocês vão nessa, primeiro porque é dentro do horário de aula, como eu disse. Depois, eu nem quero falar muito, porque ir no CREJA é uma experiência que eu acho que é muito marcante, né? Assim, você já foi, né? Foi uma das... Pequena África e o CREJA, acho que foram as mais impactadas. Assim. Então, são exatamente essas duas que eu quero recomendar que vocês vão, beleza? Pequena África e o CREJA, certo? Então, porque o CREJA, né, naquelas aulas, rodas de conversa que a gente vai receber convidados aqui, a gente vai falar com as pessoas que ensinam nesses contextos. Mas lá no CREJA, vocês vão conversar com os alunos. Todo mundo sabe o que é EJA, né? Está escrito aí. Educação de Jovens e Adultos. Beleza? O CREJA é o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos, que é um centro de referência do município, da rede municipal, sobre isso. Lá no CREJA, vocês vão conversar não só com os professores que lecionam na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, mas com os alunos também. Né, e com os alunos que estudam na EJA, beleza? E esses alunos, é importante esse contato, porque a EJA a gente vai entender, primeiro, 2 coisas que são importantes. O que impediu essas pessoas de estudarem, entre aspas, na idade certa? E o que motivou essas pessoas a voltarem a estudar, algumas depois de muitos anos, né? Então, os motivos. Então, as pessoas que não conseguiram ter acesso à escola tiveram um direito básico cerceado. E por muitos motivos diferentes, né? Assim, a gente tem casos, por exemplo, de mulheres que sofriam violência doméstica. Ou pessoas, obviamente, que tiveram que trabalhar muito cedo, mas tem motivos assim.
que os pais não deixavam a pessoa ir para a escola, motivos mais bizarros. Então, é uma experiência que é muito forte, eu acho, conhecer esses alunos e ouvir as histórias deles, né? Quer acrescentar? Não, só ressaltar que, tipo, eu acho que das visitações, das aulas de campo, ela é mais diferente, porque você tem contato com quem está ensinando e com quem é ensinado, entre aspas. Então, nas outras, a gente não vai ter essa imersão. Então, acho que a gente consegue ter uma visão de várias experiências distintas e faz crescer a perspectiva como vocês olham a educação matemática, principalmente em lugares mais vulneráveis. Exatamente. Beleza, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Certo. E o outro que eu recomendo que vocês vão é na Pequena África, que é sábado de manhã. Beleza? Tranquilo? Todo mundo sabe onde é, o que é a Pequena África? Não? É no Mucabe? O Mucabe faz parte da Pequena África. Mas a Pequena África é aquela região da cidade, né? Desde a Praça Mauá, pegando aquela região ali. Beleza? Então, por que chama Pequena África? Esse nome, Pequena África, foi cunhado pelo Heitor dos Prazeres, que é um compositor. E por que chama Pequena África? Porque aquela região do centro da cidade é uma região de importância histórica fundamental para a cultura negra e de matriz africana na cidade do Rio de Janeiro, por vários motivos. Primeiro, porque nessa região era onde chegavam os navios que traficavam pessoas escravizadas, beleza? Primeiro na Praça 15 e depois no chamado Cais do Valongo, né? Que foi descoberto recentemente, né? Assim, que foi descoberto, na verdade, com a reforma daquela região, né? Para fazer o Porto Maravilha, assim, ninguém sabia exatamente onde era o Cais do Valongo e ele foi descoberto, hoje está lá como um monumento histórico. Então, o Cais do Valongo é onde, na maior parte da história, chegavam os navios que traziam pessoas escravizadas. E ali tem várias coisas que são tem os lugares onde as pessoas escravizadas eram vendidas, né? Tem os chamados lazaredos, que eram como se fossem hospitais, onde as pessoas escravizadas se recuperavam para poder ser vendidas. E tem também o Cemitério dos Pretos Novos. Sabem o que é o Cemitério dos Pretos Novos? Alguém sabe o que é? Então, todo mundo deveria saber. Cemitério dos Pretos Novos é assim, porque na verdade nessa época a palavra preto queria dizer uma pessoa africana, né? Os descendentes das pessoas africanas escravizados que nasciam no Brasil tinham vários outros termos, eram mulatos, crioulos, mas a palavra preto quer dizer uma pessoa africana. Então, a travessia, tem noção de como era essa travessia transatlântica nos navios? Era uma travessia que às vezes demorava meses, às vezes demorava 3 meses, e as pessoas ficavam simplesmente todo esse tempo acorrentadas no porão, e ali naquele porão do navio elas comiam, faziam suas necessidades. Então ficava ali ao longo desses meses cocô e xixi ali se acumulando, e as pessoas no meio daquilo, num lugar escuro, no porão do navio. Então muitas, quando chegavam, morriam na chegada. Então os pretos novos são esses que morriam quando recém-chegados. E eles eram basicamente jogados numa cova rasa, né? Que é esse chamado Cemitério dos Pretos Novos, que também foi descoberto recentemente, é um sítio arqueológico lá no centro da cidade, certo? E esse também é um lugar de muita tristeza, mas é um lugar também de muita resistência, porque nessa região, como era uma região de concentração de pessoas escravizadas, foi quando surgiram muitos movimentos de resistência, tem a Pedra do Sal, talvez eu também falar, que dizem, assim, tem uma história que é onde o samba começou, né, ali na Pedra do Sal, enfim. Então, eu acho que
E como vocês sabem, o nosso país, Brasil, e em particular a cidade do Rio de Janeiro, é muito marcada pela história das pessoas escravizadas. Então, eu diria que conhecer, fazer esse circuito da Pequena África, conhecer essa região é obrigatório para quem é professor de qualquer disciplina. Porque para entender o Rio de Janeiro hoje, é preciso entender essa história, né? Uma coisa que eu não sei se vocês sabiam, que a gente falou hoje à tarde também, é o seguinte: o Rio de Janeiro é o maior porto escravista do mundo. Sabiam disso? Não? Quem sabia disso? Hã? Hã? É, meu Deus, que horror. É, isso. Então, estima-se, por exemplo, que tenham chegado mais pessoas escravizadas no Rio de Janeiro do que nos Estados Unidos inteiro. Então, é muito forte isso, né? Assim, então, eu acho que a gente precisa conhecer. E a gente vai fazer, esse circuito vai ser uma aula pública, né? Lá com o João Rafael, que ele é aluno de doutorado aqui, e ele trabalha com questões de éticas raciais, e ele é incrível, vocês vão adorar. Então essa eu recomendo que vocês vão. É sábado de manhã, eu acho que é um dia mais acessível, Eduardo. Ele é um professor, né? João Rafael? Ele já tem um programa no GNT, talvez. Nossa, foi um professor que eu tive. Ele é professor de sociologia, né? Sociologia, sim. Você foi aluno dele? Eu fui aluno dele. Então, no Instagram é Afroliterato. É esse mesmo? Acho que é ele mesmo. Então. Professor, é sábado agora? No dia 29. Não. Acho que é dia... Quase certeza que é dia 29 de janeiro. Quase certeza absoluta. 23. É possível. 23. 23. Então, essas duas eu recomendo mais que vocês vão, tá? E eu botei o Google Formular para vocês inscreverem, porque algumas dessas aulas têm limite de vagas, beleza? Então, no pré-vestibulares sociais, a gente já tem um marcado lá, que é o Prepara-NEM, que é onde a Braiana faz estágio, né, assim, que é um pré-vestibular para mulheres trans e travestis, né, assim, que funciona no Flamengo, né, assim. É muito fácil, pessoal. Tipo assim, esse aí eu vou estar com certeza absoluta. Vou até avisar eles, eu posso até, tipo assim, guiar quem quiser ajuda. Simplesmente pegou o metrô, soltou na estação Largo do Machado, entrada B. Eu levo todo mundo, não tem problema. Porque realmente, a estação do metrô é aqui, você só sai, vira a primeira rua, já é lá no final da rua. É uma aula de pessoas trans. A turma não é muito cheia, o local não é muito grande. É tipo assim, uma sala que não é nem metade disso aqui. É uma sala mais ou menos desse tamanho aí. Mas que tá tudo muito organizadinho. O pessoal da organização de lá é bem organizado. Tudo muito limpinho, tudo certinho. A lotação não é muito grande e atualmente tem ido mais ou menos uns 10 alunos no máximo. Aí tem mulheres trans, agora também tem tido mais pessoas trans, tem pessoas não binárias e também homens trans também que tem frequentado. Mas geralmente, principalmente nas aulas, eu tenho visto mais homens trans. Mas é porque a ONG lá, que é a ONG da Casa NEM, ela é composta mais nas aulas homens trans, mas porque a casa da ONG é mais composta por mulheres trans. Então assim, como é mais mulheres trans na casa, geralmente elas passam e vão sempre mais por perto. É fechado, tudo muito bem organizado. Eu recomendo vocês irem, eu vou estar lá o tempo inteiro e vai ser no horário de matemática. Geralmente é o horário que eu realmente pego para auxiliar as questões do professor Adriano. Também até me avisou, ele conversou comigo que ia ter essa possível visita. E, gente, quem precisar de ajuda, no dia que for, eu acho que é dia 8/9. Dia 8/9, eu auxilio todo mundo que precisar no grupo. Ah, tô aqui, a gente se encontra todo mundo no mesmo ponto e vai todo mundo junto. Vocês vão gostar, vão gostar. É do lado da minha casa, que eu moro ali em frente ao metrô. Bora, professor. Em frente, o metrô mesmo, o Largo do Machado. Quando você entra no salão do Largo do Machado, tem 2 subidas. Saiu do metrô, tem a primeira entrada, que é a entrada, se não me engano, D, e a segunda é a B. Vai pela B, que é já de cara mesmo. É a primeira rua, que é a 2 de dezembro. Quem quiser se botar no
no Google, pode até ver se realmente é o melhor caminho para vocês de metrô. Mas é realmente isso mesmo. Quem mora, eu moro muito próximo de Pavuna, que é quase uma das últimas estações de metrô. Eu demoro mais ou menos 40 minutos para chegar lá de metrô, não é longe. De metrô não fica complicado, principalmente se você comprar mais para ir para lá, que é mais próximo das outras estações. Eu que moro em Acari, que são 2 estações antes da Pavuna, que é a última, demora 40 minutos, quem estiver mais perto vai chegar mais rápido ainda. Então, dia 8 do 9? Dia 8 do 9? Dia 8 do 9. Tem no Class, na verdade. tá no Class. Então, lá no Preparanem, o professor Adriano, inclusive, que a Braiana mencionou, é aluno de mestrado aqui também, né, que vocês conhecem. Não é da turma de vocês, é da turma anterior. É aluno de mestrado aqui também. O Preparanem, eu também recomendaria, assim, mas tem dois problemas. Um que a gente teve que marcar segunda-feira. Então, assim, não vou pedir que vocês faltem a aula, é só quem tem a segunda-feira livre, porque a gente teve que marcar no dia da aula de matemática de lá, e a aula de matemática lá é segunda-feira, então não tive opção, tá? E além disso, lá tem poucas vagas, porque o espaço lá é muito pequeno, beleza? Então a gente não vai poder levar muita gente. Então quem quiser ir, eu peço que se inscreva logo, que eu vou fazer a seleção por ordem de chegada, quem se inscreveu primeiro, beleza? Mas eu acho que esses 2, Pequena África e Creio, são bem acessíveis. Esses aqui, espaços não formais, a gente vai fazer algumas visitas a museus, tá? E eu estou colocando espaços, museus e museus que têm uma pegada assim, mais educacional mesmo. Então, espaços não formais, eu acho que é legal a gente conhecer também lugares que não são na escola, né, que você pode fazer atividades. Um vai ser provavelmente no Museu da Ciência da Fiocruz, ali na Avenida Brasil, mas não tem a data marcada. E o outro vai ser no MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências da Física. Professor, eu estava lá hoje. No MAST? Legal. Que é... Legal. Eu vim de lá hoje. Que é super bacana, que é em São Cristóvão, né? Assim. Então, mas esses dois não estão com data marcada ainda, beleza, pessoal? Certo? Então vai ser isso aí. Então vão ser mais de 4 e eu vou pedir que vocês entreguem 2 relatórios. Então vocês têm que ir a pelo menos 2 dessas aulas de campo, beleza? Alguma dúvida? Professor, você vai estar nessas aulas de campo? Eu vou estar na Pequena África, no CREJ, no Preparanem, com certeza. Porque a gente vai fazer também junto com a disciplina da tarde, que o Agnaldo está dando. Entendeu? Então, quando eu não puder ir, ele vai, entendeu? Porque o Agnaldo está dando essa disciplina à tarde. Só uma pergunta. Você disse que a gente ia fazer 2 das governo, só que assim, em 2 é a nota cheia ou em 2 seria uma parte da nota assim cheia? Não, 2 é a nota cheia. Eu vou explicar daqui a pouco. Se a gente for em 3, vai escolher as 2. Eu vou pegar as 2 maiores. Entendeu? As 2 eu estou falando no mínimo 2. Sim. Não é que eu tenho que ir exatamente em 2. Recomendo se vai em tudo. Bom, e aí, já vou, como eu falei, os debates temáticos vão ser 6. Então são vários temas assim, que tem a ver com as questões, os contextos que a gente está discutindo. E aí vai ser diferente. A gente vai receber convidados também, mas vai ser para discutir textos. Beleza? Porque a ideia dos debates mais é pensar na educação matemática como área de pesquisa. Então vai ser decolonialidade, étnico-matemática, avaliação, reprovação e retenção, que é uma questão que eu acho que é central também, né? Como é que a gente avalia. É uma questão que a gente tem que mudar muito como a avaliação acontece em matemática, beleza? Articulação dos anos iniciais e anos finais, que é uma coisa que é muito crucial também em muitas escolas. Os professores que ensinam Fundamental 1 não dialogam com os professores que ensinam Fundamental 2 e tem essa visão de que as pessoas que tem muito assim uma coisa que os professores do Fundamental 2 desqualificam as pessoas que têm formação em pedagogia, né, que ensinam Fundamental 1. Então a gente vai receber o André Regis, que é professor do Fundamental 1, que é maravilhoso, que foi professor deles, não é? Sim, demais. E outras pessoas.
Bom, é a informação do professor de matemática problematizada, beleza? Então vão ser esses 6 debates temáticos. Na aula que vem é o primeiro debate temático sobre decolonialidade, que a gente vai receber como convidado o professor Diego Matos, que é professor da Unirio, e que foi meu orientando de doutorado. E na outra aula é favelas e periferias urbanas, beleza? Bom, e aí a avaliação. Bom, primeiro presença, beleza? Nas aulas que acontecem na terça-feira, vocês vão ter que ter 75% de presença ou de falta justificada. Tranquilo? Aí preste atenção. Nas aulas que não acontecem no horário de aula, então, aquela aula do CREJA, embora não seja na universidade, eu estou contando como uma aula regular, tá? Porque era no horário da aula. As aulas que não acontecem no horário da aula, eu não vou exigir presença. Beleza? Não vou exigir presença, não vai contar esses 75%. Mas se vocês forem numa aula fora do horário, vocês podem abonar uma falta do horário, entendeu? Beleza? Enfim, mas então, se a gente for naqueles encontros do Prepararem e do outro, a gente pode abonar a falta do dia. Só que tem que prestar atenção também em uma coisa. Para entregar o relatório, você tem que ter estado presente. Entendeu? Certo? Então, nem com falta justificada eu não vou aceitar o relatório, porque o relatório é só para quem participou da aula. Beleza? Vou escrever isso depois direitinho. Bom, eu não escrevi aí. Olha só. Nós vamos tirar todas as dúvidas agora. E aí a gente vai ter relatórios da roda de conversa, relatórios da aula de campo e resenhas dos debates temáticos, tá? Porque a ideia do trabalho sobre a aula de campo e sobre a roda de conversa é que o relatório que vocês vão fazer vai ser sobre a discussão que aconteceu em sala. Beleza? Assim, e quem tiver aula no mesmo dia de outra matéria que cai no mesmo dia que a aula de campo? Não, então, aí vocês só precisam ir a 2 aulas de campo. Então vão ser várias, vai ter algum lugar que você, alguma... Essa um dia que não vai bater. Porque, por exemplo, a Pequena África é sábado, entendeu? Sábado não tem aula, né? Pode ser que alguém trabalhe sábado, mas não tem aula. As visitas ao museu devem ser sábado também, entendeu? Então vai ter. Mas, como eu disse, eu recomendo que vocês vão à Pequena África logo, beleza? Bom, então, os trabalhos, eles devem abordar isso aí, ó. Questões que chamaram mais atenção naquela discussão e como a atividade provocou reflexões sobre a sua própria trajetória, beleza? Como, por exemplo, aquela discussão fez você lembrar da sua trajetória como aluno e como aquela discussão provocou reflexões sobre a sua atuação futura como professor, beleza? Tranquilo? Sendo que os relatórios são sobre a discussão em sala e a resenha é sobre o texto de referência, beleza? Então, para vocês lerem o texto e fazerem um resumo do texto, tranquilo? E não botem no chat GPT, que o chat GPT não vai saber responder essas coisas aqui, da sua trajetória pessoal, etc. O prazo para entregar os relatórios de resenha vai ser qual? Então, o prazo a gente pode conversar. Eu penso, a princípio, o que vocês acham? Colocar um prazo de 2 semanas. Vocês acham bom esse prazo? Mas assim, como eu falei, não é para escrever muito, tá? São muitos trabalhos, mas são trabalhos curtos. Então, eu posso botar um prazo de 2 semanas, mas eu recomendo que vocês tentem fazer logo, tipo, se possível, no dia seguinte. Não deixar acumular, né? Não, também porque você esquece. A aula vai estar gravada, vai estar disponível lá, mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Às vezes a gente participa da aula e a gente está com as ideias frescas na cabeça, entendeu? Pode ser 2 semanas de prazo, então. Tá. Bom. Isso aí eu já falei. E além disso, eu estou
pedindo também que vocês façam um trabalho final em grupo. Então vocês já podem ir começando, tá? Pensar formando os grupos e fazer esse trabalho final. Esse trabalho final é uma coisa curta também, de 5 páginas, beleza? E ele não precisa ser 5 páginas, não é uma coisa grande, não precisa ser muito desenvolvido, beleza? Mas sobre um desses temas, ou um aprofundamento teórico dos temas discutidos na disciplina. Então, por exemplo, vocês têm interesse em educação indígena, aí vocês podem fazer um trabalho sobre a educação indígena, aprofundando aquilo que foi discutido em sala, beleza? Aí, articulação entre pelo menos 2 temas, relação dos temas discutidos na disciplina com as experiências pessoais das pessoas do grupo, ou então propostas de abordagem. Vocês podem formular uma proposta de abordagem para pessoas com deficiência, por exemplo. Então, um desses temas, tranquilo? E eu botei grupos de 4 ou 5 pessoas. Esses trabalhos em grupo, vocês vão entregar um trabalho escrito, por isso que é bom já ir se organizando desde a primeira aula, formando os grupos, etc. O prazo vai ser até o último dia de aula, e no último dia de aula eu vou pedir que cada grupo fale um pouco sobre o seu trabalho. Beleza? Não é preciso fazer a apresentação do PowerPoint não, tá? Porque a turma também é grande, não vai nem dar tempo. Mas só para falar um pouco sobre o seu trabalho. Beleza? E aí, como vai ser o critério? Então, repetindo, vocês vão, como vai ser a média? A gente vai ter 4 notas. Vê se tem alguma dúvida nisso. 4 notas. Então, uma nota são as 3 maiores notas dos debates temáticos. Então, são 6 debates temáticos. Se vocês entregarem os 6, eu vou pegar as 3 maiores notas. Mas vocês só precisam entregar 3. Beleza? Tranquilo? As 4 maiores notas das rodas de conversa, as 2 maiores notas das aulas de campo e a nota do trabalho final no grupo. Ficou claro isso? Então, cada coisa dessa é uma nota, aí depois eu vou fazer a média aritmética das 4. Então todas têm o mesmo peso? Todas têm o mesmo peso. Tá claro isso, pessoal? Tá de boa esse critério? Acham razoável? E aí tem que dar quanto para 5. Beleza? Então, se vocês entregarem, por exemplo, aqui ó, são as 4 maiores notas das rodas de conversa, beleza? Tranquilo? Se vocês entregarem 3 só, eu vou pegar essas 3 e por 4. Entendeu? Então, se vocês, por exemplo, entregarem 3 relatórios, mas mandarem bem, vocês podem, mesmo não entregando todas, ficando com a nota alta, mas eu não recomendo que façam isso, tá? Aproveitar para ensinar uma nota legal nessa disciplina, beleza? E a outra coisa importante, eu falei que é 75% de presença ou faltas justificadas, mas para fazer o relatório, aí vocês têm que ter estado presente naquela aula, tá? Então vocês podem ter faltas justificadas, vocês podem ir numa aula fora do horário que vai abonar uma falta, mas vocês têm que estar ligados também nesse mínimo aqui, tá? Vocês têm que estar presente em pelo menos 3 debates temáticos, 4 rodas de conversa e 2 aulas de campo, para poder entregar o trabalho daquela aula. Ficou claro? Sim? Sim. Sim. Beleza? Então é isso. Já falei tudo, já vou falar. Alguma dúvida mais? Só uma última dúvida. Cada aula vai acontecer, por exemplo, a aula vai ser um debate temático. Isso, cada aula só vai acontecer um debate temático, não já só outras coisas, outros debates. Ouviu o que ele falou? Assim, cada aula é uma coisa dessa. Beleza? Então na aula que vem é um debate temático, a aula inteira vai ser um debate temático, tá? Beleza? Então cada aula é alguma dessas coisas, a não ser a última aula que vai ser a discussão sobre os trabalhos. Mas a partir da aula que vem, cada aula é alguma dessas coisas. Tá tranquilo, pessoal?
Certo? Alguma dúvida mais? Então, beleza. Então é isso. Acharam legal isso? Estão animados com esse ensino? Cara. Então, valeu. Olha só, quem é aí, Luiz. Passa longe da gente, passa longe da gente. Olha só, quando desliga fica verde aqui, ó.